Cordiais saudações a todos, irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez. Hoje queremos lhe trazer um conteúdo que talvez tenha despertado muita atenção no meio da sociedade. Um conteúdo que na igreja que parece que não está a ser pensado ainda neste momento como um assunto relevante a ser tratado, mas na sociedade em si é um assunto que já está a ter contornos muito sérios. Contornos que até estão a levar mudança de leis. Governos começarem a pensar em uma nova forma de fazer as coisas por causa deste assunto. Um assunto que pessoas estão a morrer por causa deste assunto. Um assunto que pessoas são vistas como um demônio na sociedade. E essas pessoas estão a todo custo a lutar de forma que os seus direitos sejam preservados. A lutar de forma que eles sejam considerados iguais aos outros. A lutar de forma que o governo e a sociedade aceitem esse grupo de pessoas do jeito como eles são. Estou a falar de quem, mais ou menos? Qual é o grupo que eu hoje vim abordar? É nada mais que assunto da homossexualidade. Homossexualidade, a ciência, ela diz alguma coisa, mas das minhas pesquisas na internet sobre o assunto homossexualidade, ainda não se tem uma conclusão do que é realmente. O que provoca a homossexualidade? É doença ou não é? É transtorno comportamental ou não é? Então, ainda há muita inconclusão em termos de estudos sobre este assunto. Os psicólogos, os biólogos estão a tentar ainda entender o que isto quer dizer. Como que surge um homossexual? Então, eu vou trazer aqui algum posicionamento dos estudiosos e depois, o centro principal deste assunto é dentro da Bíblia. Como que é vista a homossexualidade? Como que começou o assunto? O que a Bíblia diz sobre este tema de ser homossexual? Então, no final deste encontro, eu vou te trazer aqui os versículos na Bíblia que fazem menção da homossexualidade. Mas para já, vamos ver o que a ciência e os estudiosos dizem sobre a homossexualidade. A internet ela nos mostra que refere-se à característica, condição ou qualidade de um ser humano ou não, que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser do mesmo sexo ou gênero. Isso que é a definição, pelo menos, da homossexualidade. Agora, na tentativa de querer se entender o que significa homossexualidade, o que é, na verdade, alguns estudiosos entendem que a homossexualidade não é um vírus. Não é um vírus que entra numa pessoa e depois torna-se homossexual. Também não é uma bactéria. Não é uma doença, em resumo. Não é uma doença porque eles defendem que isto não tem comprimido para curar isto. Não é uma doença que pode ser tratada. Então, o que seria? Não é também síndrome ou até deformação. Não se pode colocar no mesmo grupo com, por exemplo, os albinos, por exemplo. Não dá para colocar no mesmo grupo o que acontece para alguém ser homossexual e um albino. Não se pode colocar no mesmo grupo com alguém deficiente físico.
alguém que nasce com deficiência física. Não se pode colocar no mesmo grupo essas pessoas. Então, o que é? Ela faz parte da formação do ser. Esta afirmação está aí, as citações que eu vou colocando aí no vermelho aqui. Neste momento, quem afirma isto é a Raquel Baldo, uma estudiosa. Então, continuando, ela ainda afirma, dizendo que quando nascemos, não somos homossexuais ou heterossexuais. Somos um ser em formação. E tudo que vamos vivenciar e sentir desde o nascimento vai influenciar nisto. Ou seja, ninguém nasce sendo homossexual. Ninguém nasce sendo heterossexual. É segundo a posição dela, o posicionamento dela. Tudo isto acontece na medida que a criança vai se desenvolver. Na medida em que a criança vai experimentando as vivências do dia a dia, o meio social em que está inserida, as experiências emocionais, tudo o que a criança vai vivenciar durante o seu desenvolvimento é que determina alguém ser homossexual ou não. Continuando, outro estudioso aqui diz que não observaremos um comportamento hetero, homo ou bissexual em uma criança. É aquilo que nós estávamos a dizer, que nenhuma criança nasce logo sendo ou homossexual, ou heterossexual, ou qualquer outra coisa. Não se pode ver isso numa criança. Quando uma criança nasce, nós só sabemos que ela é homem ou mulher. O gênero da criança é do sexo feminino ou masculino. É o que estão a tentar nos mostrar aqui. Esse comportamento será manifestado com o tempo influenciado pelo ambiente em que está inserida. Tanto o Rodrigo Lima e a Raquel Baldo, eles concordam neste pensamento, que o que influencia para alguém ser homossexual ou não é exatamente durante o desenvolvimento desta pessoa, desde criança. O meio em que está inserido, o ambiente, as emoções, tudo. Isto vai influenciar para determinar se este indivíduo vai ser homossexual ou não. A homossexualidade não é um ato pensado e escolhido. Aqui, esta Raquel diz que não é um ato pensado e escolhido. Ou seja, uma pessoa não senta e decide logo ser homossexual hoje. Ninguém escolhe ser homossexual, é o que estão a tentar dizer. Ninguém pensa, quero ser homossexual, logo se torna homossexual. É o que está a tentar dizer esta Raquel Baldo. Ela diz que é um impulso inconsciente que é vivido e sentido. Então, ainda continua a dizer que o que faz que uma pessoa seja homo ou heterossexual não são as experiências particulares dela, seja da mente ou do corpo, junto com as experiências do meio em que vive, dos prazeres e desprazeres que ela vai ter desde bebê e durante todo o seu desenvolvimento. Durante todo o seu desenvolvimento. Então é aquilo que já estávamos a comentar lá atrás. O meio em que a criança está inserida, o que vai experimentando em termos de emoções, em termos de sentimentos e tudo mais, isto vai influenciar bastante no desenvolvimento da criança. Ela também continua a dizer que não é possível impedir ou prevenir que a homossexualidade aconteça, pois ela não é uma doença. Não é possível prevenir e impedir por ela não ser uma doença. Não é doença.
que se pode prevenir, que se pode impedir. Este é o posicionamento. Atenção, eu ainda aqui não estou a falar como cristão. Muita atenção neste ponto. Eu ainda não estou a falar como cristão. Simplesmente estou a trazer aqui alguns trechos de alguns estudiosos sobre assunto homossexualidade. O que eles acham que isto seja. Como eles entendem o assunto da homossexualidade. Nós vamos ver mais adiante o que a Bíblia diz. Antigamente, este é o Rodrigo Lima, antigamente a homossexualidade era compreendida como um transtorno do comportamento. Ou seja, que são problemas psicológicos. Assuntos psicológicos, como os transtornos, por exemplo, de alguém ser muito agressivo, por exemplo, que precisa de um acompanhamento psicológico. Alguém que vive muito fechado, muito trancado. Alguém que está muito fechado, que precisa ser acompanhado para se abrir um pouco mais. Antigamente, Rodrigo Lima diz que a homossexualidade se via desta forma, como sendo um transtorno de comportamento. Mas ele diz que hoje sabe-se que é apenas uma variação da personalidade. Agora, vamos agora entrar na Bíblia. Deus fez o universo e tudo quanto nele existe. Tudo quanto nele existe, Deus fez, criou. E a Bíblia diz que Deus fez tudo isso e viu que estava bom. Ou seja, nenhuma obra de Deus que tenha sido feita por Deus que estava errada. Nenhuma obra. A sua obra de criação toda foi perfeita. O único ponto que a Bíblia mostra que Deus, depois de fazer Adão, a Bíblia mostra que Deus diz nada, não é bom que o homem esteja só. Mas o restante da criação, Deus está escrito na Bíblia e mostra-se que Deus criou isto e mais aquilo e viu que estava bom. Mas quando foi a vez do homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus depois criou a mulher. Criou a mulher e assim, na parte do homem, o pacote fechou. Ficou completo. Macho, fêmea. Macho, fêmea. Do jeito como estavam os restantes dos animais. Outras espécies, onde há espírito, onde há fôlego, estavam criados macho, fêmea. Macho, fêmea. Cada espécie. E depois de se fazer a mulher, então, ali completou-se o pacote. Isso que é natural. Macho, fêmea. Isso que é o que Deus criou. Macho e fêmea. Agora, vamos começar a levantar algumas perguntas aqui. Deus, quando faz o homem e a mulher, Ele dá aquela orientação toda, aquela instrução toda de dominar sobre a terra. Domine sobre a terra. Governe esta terra. Deus também diz o quê? Multiplicai-vos. Deus dá a tarefa de se multiplicar. Se reproduzir. Eu vou te perguntar agora, irmão. Se existisse o assunto de homossexualismo naquela época, como ia se multiplicar a terra? A raça humana. Como haveria essa multiplicação? A Bíblia diz, enchei a terra. Como ia se encher a terra?
só existisse assunto de homossexuais naquele tempo. Então, isso nos remete a um pensamento de que não é assim que Deus criou. Nós não fomos feitos assim. Isso não fazia parte da nossa natureza humana, ser homossexual, ser gay. Não fazia parte isto. E não faz parte da criação natural de Deus. Não faz parte. Não faz parte. O gay não faz parte do plano da criação de Deus. Não faz parte. Nós vamos ver daqui a pouco como que o gay surge. Como que isto começa a acontecer. Lésbicas não existiam no plano da criação de Deus. Por isso, nós crentes, atenção, nós condenamos esta ação, sim. Mas não quer dizer que não estamos abertos para receber essas pessoas para serem transformadas, para serem libertas, porque precisam de ser libertas, precisam de ser transformadas. Se não haver a transformação, se não haver a libertação, nenhum outro ser humano se mostra capaz de libertar, de livrar essas pessoas daquilo que eles se tornaram. A única entidade capaz de transformar uma pessoa é Deus. É Deus. Então este indivíduo precisa aceitar a natureza em que ele está carregado e pedir ajuda de Deus para ele ser transformado. Então vamos ao que é natural. O que era natural? O que é natural? A Bíblia diz o que é aqui? Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. É aquilo que nós já estávamos a dizer aqui. Macho e fêmea. Isso está no Marcos 10, verso 6. O que ainda é natural? A Bíblia mostra aqui no Gênesis 1, nos versos 27 e 28, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher, atenção, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Por que Deus fez o homem e a mulher? Qual era o plano dele? Qual era o pensamento de Deus? O que Deus queria com tudo isto? Por que Deus não fez só homens para se relacionar entre si? Por que Deus não fez só mulheres? E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É aquilo que eu já estava a dizer. Deus queria povoar a terra. Que a terra enchesse. Que a terra se enchesse daquilo que era a sua criação. Deus não precisou logo fabricar cheio de pessoas para encher a terra, não. Só colocou 2, macho e fêmea. O resto ia acontecer a partir dali. O resto ia acontecer a partir dali. Assim como leões, assim como elefantes, assim como outro qualquer tipo de animal. Macho e fêmea segundo a sua espécie. E ainda o que é natural? O que a Bíblia nos mostra aqui? Esta é a situação de Noé, no momento do dilúvio, da arca. Então, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Isso está no Gênesis 7, verso 15 e 16. Quando era para extinguir com a raça pervertida, Deus
trouxe o dilúvio era para acabar com a raça pervertida, porque o ser humano já estava corrompido. Tudo estava corrompido. O dilúvio era para eliminar a corrupção do homem. O pecado já estava cheio. Cheio. Mas para que Deus não entrasse de novo no trabalho de criação, Deus conservou a semente humana. Conservou a criação. Como conservou? Fazendo entrar na arca, pelo menos, de cada espécie, macho e fêmea, para que desse continuidade. E depois, o que é natural ainda? O que a Bíblia nos mostra que estava no plano original de Deus? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja só, é aquilo que nós já estávamos a dizer. E serão ambos uma carne. Vai deixar quem? O homem vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se apegar à sua mulher. Aqui não mostra homem com homem, nem mulher com mulher. Por isso nós crentes não olhamos este assunto homossexualismo ou homossexualidade como sendo algo que temos que acolher. Era aqui homem e mulher juntos, ambos ser uma única carne. Antes nós vimos que é para multiplicar-se. Homem e homem não tem como se multiplicar. Por isso gays não fazem filhos. Só adotam filhos. Tem que ser outra pessoa a nascer para eles. Se fôssemos todos gays, quem ia nascer para outro? Como ia se encher essa terra? Então, vamos agora mergulhar nas profundezas de onde surge esta coisa de homossexualismos, gay e tudo mais. A Bíblia aqui tem uma passagem que relata exatamente como que este assunto começa a acontecer. Então, vamos no livro de Romanos, logo no capítulo 1. Logo no capítulo 1 do livro de Romanos, começando no verso 18. Até em diante, nós vamos encontrar ali trechos, passagens que nos mostram realmente uma situação que se enquadra com o assunto de homossexualismo. Como que isto começou? Por que que isto aconteceu? Por que que isto aconteceu? Vamos lá acompanhar. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Continuando, vamos ver aqui, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Atenção, o apóstolo Paulo aqui começa a fazer uma contextualização sobre as pessoas que não queriam reconhecer a Deus, que não queriam buscar a Deus. A mostrar que eles não tinham motivos para se justificar diante desta ação de não buscar a Deus. Porque Deus, basta olhar o que existe, já dá para perceber que existe um certo Deus. É o que Paulo tenta nos mostrar aqui. Então,
até as coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem como você se justificar, dizer que não está a ver a ação de Deus aqui, não está a ver um sinal de Deus, como que eu vou buscar Deus se não estou a ver nada e tudo mais. Cada lado que você olhar, só a criação já te remete que existe um certo Deus. Então, é o assunto que Paulo estava a tentar introduzir aqui. Mas continuando, que aqui é só uma contextualização, vamos agora entender, entrar dentro daquilo que nós queremos exatamente. Vamos entender aqui. Portanto, tendo conhecido a Deus, veja só, tendo conhecido, começa aqui o assunto. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Pessoas estas, ser humano este, que conheceu a Deus por conta das obras, das coisas criadas, reconhece que existe um certo Deus, mesmo assim ele não glorificou a Deus. Não o glorificou como sendo Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. O homem sempre procura justificações para negar a existência de Deus. O homem procura argumentos para tentar recusar a existência de Deus, para não glorificar a Deus. E o seu coração insensato se obscureceu. Insensato sim, porque é um coração insensato, que não quer deixar-se para entender. Um coração que não quer aceitar. Obscureceu-se este coração. Nós sabemos que a Bíblia diz que é do coração que procede as saídas da vida. Sobretudo que deve se guardar, guarde-se o coração. Enganoso é o coração, a Bíblia diz. Então o coração começa a lhe trazer coisas, inclusive até aquilo que está errado. Continuando aqui, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Veja só. O homem, na tentativa de recusar a existência de Deus, tudo isso que ele faz, ele achando-se sábio enquanto está a se tornar louco. Está a se tornar insensato. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Veja só, nós já vimos aqui que do coração procede muita coisa, até a malícia. Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Veja só esta passagem. Por conta de o ser humano não querer reconhecer Deus insistidamente, tentar recusar a existência de Deus, tentar desonrar a Deus, o ser humano prefere fabricar um objeto, uma imagem para adorar como Deus e não buscar o Deus verdadeiro. O ser humano prefere usar o ouro, usar ouro para fazer um boneco de um animal e servir aquilo de Deus. Levar madeira, esculpir e fazer aquilo de Deus. Levar pedra, esculpir e servir aquilo de Deus. O ser humano prefere cozer alguma coisa ali com agulha mesmo em linha e adorar como Deus aquilo. Tudo isso para recusar a existência de Deus. Veja só o que a Bíblia diz. Por isso também Deus os entregou. Por causa disto mesmo. As concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar seus próprios corpos entre si. Desonrar o corpo que Deus tinha feito para coisa boa. O ser humano, por conta de não reconhecer a Deus, começou a desonrar o seu próprio corpo.
Começou a surgir sentimentos, começou a surgir emoções, começou a sentir impulsos para desonrar o seu próprio corpo. É desonra o corpo. Então, meu amigo e minha amiga, fica a saber, homossexualismo é perversão. Surge como fruto de perversão. Um coração insensato que começa a te trazer desejos que não têm interesse. Começa a te trazer impulsos que não têm interesse, que não te ajudam para nada. O único objetivo é para desonrar o seu próprio corpo. Como a Bíblia aqui nos mostra. Ao invés de você começar a desejar mulher, vai desejar um homem igual. Inclusive até tem homens que desejam animais. Mulheres que fazem relações com animais, com cães. Veja só que o coração é capaz de semear dentro de você. Começa a desejar fazer relações sexuais com o animal, com cães, com qualquer outro tipo de animal ali. Animal de estimação. Veja a tamanha abominação que o homem se submeteu por não querer reconhecer a Deus. Por não querer andar no caminho de Deus. Viu o homem ali, apreciou. Dá para dormir com ele. Viu uma mulher e tem peitos, também tem tudo o que você tem. Dá para dormir com ela. Jesus Cristo. Veja só o tamanho desta perversão. Desonrarem seus corpos entre si. Continuando aqui justifica-se. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura, que são essas coisas todas mencionadas lá atrás, quadrúpedes, répteis, o próprio homem, qualquer objeto. A criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou. Veja só isto. Deus os abandonou às paixões infames. Esses sentimentos pervertidos todos, Deus abandonou o ser humano nisto. Permitiu que o coração do homem insensato começasse a produzir sentimentos e emoções pervertidas para desonrar o seu corpo. Porque trocou a glória de Deus com a criatura. Colocou no lugar de Deus a criatura. Criatura feita por Deus. Por isso Paulo começa a mostrar lá que Deus, dá para ver Deus, basta olhar a criação. Dá para entender que existe um Deus. Se você não quer buscar o problema, é seu assunto já. É seu assunto. Não precisa alguém vir te falar para te dizer que existe alguém que criou tudo isso. Por que o homem não se preocupou em saber quem fez o homem, quem fez os animais, quem fez as árvores, quem fez os peixes? Ao invés disso, o homem cria a imagem do homem mesmo para adorar. Por que não adora esse que criou esse homem? Por que não adora esse que criou o ar, que criou tudo isto? Por que não adora este? Veja só a insensatez do homem. Insensatez do homem. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, veja aqui o homossexualismo aqui, surgindo como um sentimento perverso de um coração insensato que não aceita Deus. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, aquilo que era natural lá, no contrário à natureza. Aquilo que era natural, que mencionamos lá atrás, que era homem com mulher, macho e fêmea, para se multiplicarem, para ambos serem uma só carne, mudou-se seu uso natural. Mulher com mulher já agora. E continua ainda a Bíblia dizendo, e semelhantemente também os homens, não são só as mulheres, não. Os homens também
deixando o uso natural da mulher. Ao invés de o homem ficar com a mulher, o homem começou o quê? A pensar em ficar com o homem igual. Deixou a mulher, começou a querer desejar um homem igual. Veja só isto. Por conta da insensatez, da dureza do coração do homem. Não querer buscar a Deus, não querer reconhecer a Deus, não querer honrar a Deus e querer viver da sua maneira. Se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens. Uns para com os outros, homens com homens. Começaram a se pegar. Começou a ver o homem ao meu lado aqui. Olha, dá para me satisfazer. Que droga! Deus tenha misericórdia. Mulher, de repente, aqui, amiga dele ali, começou a desejar. Sinceramente. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Veja só o que a Bíblia diz. Você espera o quê? Você que se enveredou por este caminho, você espera que vai receber o quê? Como galardão disto. Você se tornou gay, tudo bem, ok. Você está a esperar o quê? Você quer que aconteça o quê na sua vida? Que as pessoas te abracem, te acarinhem. Ei, homossexual, venha aqui, dá abraço aqui, Você, de repente, se considera mulher, mas você é um homem. Tem tudo de homem ali. Se considera mulher, vai no banheiro de mulheres. Vai lá, de repente tem uma menina lá no banheiro do lado, 15 anos de idade, está também no banheiro. Você é homem que se sente mulher. Está a ir fazer necessidades também no lugar onde estão crianças lá, meninas. A ver o seu órgão, tudo, todo o seu corpo. Você a se sentir mulher. Isso, sua consciência acha muito normal isto. Muito normal isto. Você é mulher. De repente aí no banheiro e tudo mais, se sentindo homem. Você ao ir mijar lá, vai sentar. E o homem está parado. Você se sente igual ali. Não tem nenhum problema ali. Ou vocês criam vossa situação, criam vosso mundo, vosso espaço, com vossas regras, com vossas novas regras de se viver. Porque neste mundo aqui, que Deus, o plano original de Deus, era macho e fêmea, cada um no seu quadrado, e ambos depois de se juntarem se tornam uma carne, vocês não têm enquadramento. Não venha querer um filho que você não pode fazer. Você vai lá, leva a criança que você não tem condições de fazer. Por que você não faz? Você não tem útero. O que você não tem para fazer a criança? Então pensa bem nisso. Mas pensar muito bem, se você que vai assistir esse vídeo está nessa situação de gay, de homossexual, pensa muito bem. Ainda dá tempo para você mudar. Ainda dá tempo para você mudar. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Veja só. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Esta coisa que você sente aí, esse sentimento perverso, isso é pervertido. Não é o normal. Não é isso que as pessoas esperavam. Não é isso que a sociedade considera normal. Isso é pervertido, sim. Não venha reclamar, dizer que as pessoas têm que te tratar igual. Não vai ser tratado igual coisa nenhuma. Porque você não está doente. Você só se corrompeu. Você só se perverteu. Não está doente você. Você só precisa decidir hoje mesmo se libertar. Existe uma solução para você.
Basta você assumir Cristo hoje. Pede ajuda de Cristo. Pedir ajuda de Cristo. Lá os estudiosos dizem que isso não é uma coisa escolhida e tudo mais. Mas você hoje pode decidir mudar de vida. Pode decidir mudar de vida. Mude de vida hoje. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essas coisas que você faz, isso não convém ser feito. Não considere isso como se fosse normal, não. Você que não é gay, que está me assistindo, não considere ser gay uma coisa normal. Não convém que isso fosse assim. Não convinha. Não estava no plano original de Deus. Não estava. Isso é diferente de nascer um albino que não tem como escolher que quer nascer albino. Isso é diferente, é muito totalmente diferente. Então essa coisa de dizer que escolha e tudo mais, é totalmente diferente. É diferente de alguém nascer deficiente, não escolhe dizer que quer nascer deficiente, não escolhe isso. Então você ainda tem chance. Você ainda tem o seu cérebro aí em dia. Então você ainda tem chance de mudar de vida. Mude de vida hoje. Mudar de vida hoje. Já estou a te mostrar aqui que isso é pervertido. É claro que a Bíblia condena isto. Embora eu coloque aqui como questão. A Bíblia condena? É claro que a Bíblia condena. O que continua a dizer lá no verso 32, neste mesmo livro? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Tudo aquilo ali é digno de morte, sim. Não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Você pode se libertar hoje. Como é possível se libertar? É possível sim. Quer se libertar? Hoje mesmo você pode se libertar. É possível se libertar. Acredite nisso que eu estou a te falar hoje. Coloque em prova isso que eu vou te falar agora. Coloque à prova isso. Porque a Bíblia aqui nos mostra que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo tem poder para te libertar hoje. Para te fazer uma nova criatura hoje. A criação é dele. Ele que criou o homem. Ele conhece o homem. Sabe onde mexer. Sabe onde tocar. Para você voltar a ser uma pessoa normal. Ele conhece você. Conhece a sua composição como ser humano. Ele conhece. Ele conhece. A Bíblia nos mostra que Deus troca teu coração. Troca o coração. Deus muda a personalidade de pessoas. Deus troca teu espírito. A Bíblia diz, eis que vos darei um novo espírito. Um novo espírito. Vos darei um coração de carne. Tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Então, o que você espera hoje? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aceita Jesus, irmão. Aceita Jesus, você que me assistiu agora. E seja livre. E seja livre. Procure a Cristo. Seja sincero. Diga para Deus, eu nasci assim. Aliás, eu descobri que eu estou a ter esses sentimentos, essas paixões desordenadas. Diga isso para Ele. Mas eu quero me tornar normal. Quero me libertar deste sentimento perverso. Deus vai te ouvir. Aonde você estiver, seja sincero. Dobre os joelhos no seu quarto. Mude de pensamento. Mude de vida hoje. E seja salvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino que você seja liberto dessa perversão que está a tomar conta da sua vida. Porque o fim vai ser a morte. Então, seja livre hoje. Liberte-se hoje. E para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, hoje e sempre. Amém. Eu cheguei aqui no final do nosso encontro. Inscreva-se no meu canal, já está a passar aí no rodapé. Siga-me nas minhas redes sociais que também já estão aí a passar no rodapé, o Facebook e o Instagram.
É só visitar e clicar um like ali. Acompanhe mais conteúdos que estão lá. E muito obrigado. Espero que Deus tenha te abençoado por estes minutos. Amém.